A paz do Senhor Jesus, meu querido irmão, a paz do Senhor Jesus, minha querida irmã. É um prazer nós estarmos juntos mais uma vez, meu querido irmão, minha amada irmã. Prazer imenso estarmos juntos mais uma vez, tá bom? Para aqueles que não me conhecem, aqui quem vos fala é o vosso irmão em Cristo, presbítero Vanderlei, e nós estamos mais uma vez dando continuidade aqui no nosso estudo sobre escatologia. Não paramos, não desistimos, estamos dando continuidade. E aqui nós temos estudo aí, nós temos palavra aí, pro resto do ano ainda aí, palavras sobre escatologia. E você que me acompanha, meu muito obrigado, Deus te abençoe grandemente, por você ter me ajudado, pelo teu carinho, pelo teu comentário, pelo teu like, tá bom? Deus te abençoe grandemente a tua vida. Assim que a gente puder também, a gente estará acompanhando o trabalho dos nossos irmãos. E nós aqui, vem comigo aqui, aprender escatologia, acontecimentos futuros. É o que nós vamos aprender nesse dia. E mais uma vez, o canal Palavras Vivas vai transmitir conhecimento para você. Muito bem, muito bem, muito bem, meu querido irmão, muito bem, minha querida irmã. Você que é apaixonado pela Bíblia, você que é apaixonado pelos estudos da Palavra do Senhor, que come Bíblia, que gosta de se alimentar da Bíblia, vem comigo aqui no canal Palavras Vivas, que nós vamos aprender muito coisas interessantíssimas sobre a preciosa Palavra de Deus, sobre a bússola sagrada. Ela nos orienta, ela não nos deixa perdido, não nos deixa no escuro. Assim como Deus disse lá no princípio, haja luz, até hoje Deus ainda diz haja luz. Haja luz em todas as maneiras, no nosso entendimento, no nosso dia a dia, que haja luz, que você não fique no escuro. E a Bíblia não nos deixa no escuro acerca do nosso raciocínio, acerca do ensinamento da Palavra de Deus. Vem comigo, quer vir comigo? Pegue sua Bíblia, me acompanhe numa leitura. E nós estamos falando sobre escatologia. Eu já lhe disse, escatologia é o estudo sobre os acontecimentos futuros. Estudo sobre os acontecimentos futuros. E quem é que não tenha curiosidade de saber sobre o futuro? Como disse anteriormente, muitos pagam dinheiro até para saber do seu futuro, o que vai acontecer amanhã. O homem sempre foi curioso acerca do seu futuro, tá bom? Então nós estamos estudando escatologia. Nós já falamos que a única fonte real de conhecimento sobre o futuro é a palavra profética, tá bom? E nós estudamos no nosso último estudo sobre o arrebatamento. Preste atenção que no último estudo nós falamos que o arrebatamento se daria ou se dará em duas fases distintas. Nós estudamos a primeira fase, que será o arrebatamento, onde Cristo arrebata a sua igreja, onde Cristo não desce na terra ainda, mas ele fica nas nuvens no céu. O seu Espírito Santo ressuscita os mortos e aqueles que estão vivos, eles são transformados e sobe para encontrar Cristo nos ares. Nós falamos sobre essa primeira parte. Nós falamos que há uma segunda fase distinta dessa primeira fase, que será a parte em que a Bíblia nos relata que Jesus virá com grande poder e grande glória, já virá com a sua igreja arrebatada para destruir o anticristo, para amarrar o diabo e trazer o milênio. Nós falamos sobre isso, tá? Mas nós falamos especificamente sobre a primeira parte, que seria o arrebatamento. Nós falamos que depois nós iríamos falar sobre a segunda fase, que seria Jesus vindo em glória, pessoalmente, no estado literal, pessoalmente. Nós não vamos falar agora sobre isso, nós vamos falar mais para frente, porque esse é um estudo sistemático. E estudo sistemático é isso, é quando você une as peças, é como um jogo, aquelas peças de Lego, sabe? Que quando elas se encaixam perfeitamente, e se houver uma peça diferente, ela não se encaixa. Então, exatamente isso, um estudo sistemático é sobre escatologia ou sobre qualquer outro estudo, ele tem que ser feito de forma ordenada, passo por passo, estudo por estudo, para que você compreenda. Então, em primeiro momento, nós não vamos falar sobre a segunda fase, que Jesus virá em glória. Nós temos que falar primeiro sobre o que acontecerá depois que Cristo arrebatar a sua igreja. E nós vamos falar sobre isso. Mas primeiro quero que você acompanhe comigo uma leitura da Bíblia Sagrada que fala algo interessantíssimo, muito interessante sobre isso. Foi a carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Coríntios, no capítulo de número 3, e nós vamos fazer a leitura do versículo de número 11, tá? Que diz assim: porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo.
porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. E se alguém sobre esse fundamento formar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, a obra de cada um se manifestará. Na verdade, o dia a declarará, porque pelo fogo será descoberta, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. E se a obra que alguém edificou nesta parte permanecer, esse receberá galardão. E se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento, mas o tal será salvo. Todavia, como pelo fogo. Preste atenção, o que ocorrerá após o arrebatamento da igreja. Não na terra, mas o que ocorrerá com os salvos, com aqueles que subirem. Preste atenção que o apóstolo Paulo aqui vai classificar, vai nos denotar aqui a obra. E ele vai classificar essas obras, vai identificar essas obras como prata, como ouro, como prata, como pedras preciosas, como feno, como madeira e como palha, tá? Essas obras, elas são classificadas dessa forma. Há aqueles que praticam obras que são classificadas como ouro, outros obras de prata, outros obras de pedras preciosas, obras de madeira, obra de feno, obra de palha também, tá? Então essas obras são classificadas dessa forma. Nós vamos falar sobre o que ocorrerá com aqueles que subirem. O que a Bíblia fala acerca disso? A Bíblia fala de um julgamento, de um tribunal. E esse tribunal de Cristo, que o apóstolo Paulo fala lá em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo de número 10, se você quiser acompanhar. Nós não vamos abrir aqui para ler, porque senão demora muito, mas está em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo de número 10. O apóstolo Paulo fala sobre um tribunal que todos nós vamos comparecer perante o tribunal de Cristo. E nós devemos saber diferenciar esse tribunal de Cristo com o tribunal do grande trono branco, que será outro tribunal, outro juízo. Então são distintos. O tribunal de Cristo é uma coisa e o tribunal do grande trono branco será logo após o milênio, tá bom? Então vamos diferenciar aqui. O apóstolo Paulo fala em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 10, sobre que todos nós vamos comparecer perante o tribunal de Cristo. E é exatamente isso que determina o que vai acontecer com a igreja que for arrebatada, com todos os salvos que forem arrebatados. Isso que vai acontecer com eles, eles vão comparecer, todos nós vamos comparecer perante o tribunal de Cristo. Então vamos fazer leitura de alguns pontos aqui, quero que você preste atenção, que você coma a Bíblia comigo aqui, se alimente dessa pedra preciosa que é a palavra de Deus, tá bom? O tribunal de Cristo, nós vamos falar sobre este grande acontecimento que se dará, não aqui na terra, mas sim que se dará no céu, nas alturas, que é um tribunal, um julgamento, que não é um julgamento para acusar ou para condenar alguém, é o julgamento das obras, se ficará determinado conforme a obra de cada crente que foi arrebatado, que foi salvo, ficará determinado se pela sua obra ele receberá o galardão ou não. É o tribunal de Cristo. É sobre isso que nós vamos falar neste dia. Neste estudo, iremos meditar sobre o que acontecerá logo após o arrebatamento, tá? Logo após o encontro de Jesus e sua igreja nas nuvens. Em 1 Tessalonicenses 4:17. No dia de Cristo, Filipenses 1:8. Então o povo arrebatado, já com seus corpos glorificados, comparecerá ante o tribunal de Cristo. Está descrito, já falei, 2 Coríntios capítulo 5, versículo 10. Acompanhe a leitura, vá lá, veja detalhadamente isso depois, tá bom? Em 1 Coríntios 1:8. Para que as suas obras feitas no corpo como crentes, ou seja, as nossas obras feitas aqui como crente, elas serão provadas um dia, tá? É isso que a Bíblia está falando de nós, a respeito das nossas obras aqui. Um dia, tudo aquilo que nós fazemos nesta terra, um dia será provado a nossa obra, tá? Para ver qual qualidade ela tem. Você viu as qualidades que eu citei aqui na Bíblia que o apóstolo Paulo escreveu aos Coríntios? As qualidades são a obra de ouro, obra de prata, obra de pedras preciosas. 3 classes primeiro.
Depois, as obras que se queimará, obra de madeira, obra de palha e obra de feno. Então, as nossas obras aqui, um dia, elas serão julgadas, tá? Mesmo que você seja salvo, mas esse julgamento aqui é para saber se você merece o galardão, merece uma recompensa conforme a obra que você realizou aqui na terra, tá bom? Para que as suas obras feitas no corpo como crente sejam provadas, a fim de que recebam ou não o galardão. Aqui não se trata do julgamento do grande trono branco, tá? O julgamento ante o trono branco, porque esse julgamento acontecerá após o milênio, conforme está descrito no livro de Apocalipse, capítulo de número 20, versículo de número 11 ao 15. O que diz a palavra de Deus a respeito do julgamento ante o tribunal de Cristo? Vamos lá, venha aprender comigo, vamos ver o que a Bíblia diz a respeito desse grande acontecimento do futuro. Nós estamos falando sobre o acontecimento do futuro, tá? Esta é a fonte real de conhecimento que nós temos certeza, convicção de que vai acontecer, tá bom? Ainda mais quando se diz respeito à nossa pessoa, do que acontecerá com nós. Então vamos meditar piamente nisso daqui. O que diz a palavra de Deus a respeito do julgamento ante o tribunal de Cristo? Vamos ver? Quando terá lugar esse julgamento? Vamos ver. Será no dia em que Jesus vier. Vindo ele, traz consigo o seu galardão, como está descrito em Apocalipse capítulo 22, versículo 12. Tá? Mas fique bem claro, esse julgamento, esse acontecimento não será na terra, será para aqueles que forem salvos, tá bom? Para ver se eles merecem ou não o galardão. Mais uma vez estou explicando. Aquele dia receberia sua coroa, segundo Timóteo 4:8. Pedro escreveu que quando aparecer o sumo sacerdote, o sumo pastor, né, a coroa de glória lhe será dada, em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 4. Esse julgamento será realizado no lugar determinado pelo Senhor, mas não nos foi revelado ainda pela palavra. O lugar determinado não foi nos revelado pela palavra. E como eu já disse anteriormente, aquilo que não nos foi revelado pela palavra, aquilo que nos foi vedado, não nos compete saber o que nos foi vedado. Nós vamos até onde a palavra nos revela, tá bom? Quem será julgado ali? Vamos ver quem será julgado. Paulo escreve que todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, segundo Coríntios capítulo 5, versículo 10, referindo-se tanto aos que ressuscitarem, como aos que forem arrebatados no momento da vinda de Jesus, segundo Coríntios capítulo 5, versículo 8. Cada um irá dar conta de si mesmo, está descrito em Romanos capítulo 14, versículo 10 e 12. O que é que ali há de ser julgado? E essa parte é bastante interessantíssima para que nós entendamos aqui o que vai ser julgado ante o tribunal de Cristo. Presta atenção que agora você vai diferenciar que aqui não é um juízo, um julgamento para se condenar alguém, tá? Diferente do juízo do trono branco, tá? Diferente. O que há de ser julgado ali? Presta atenção. Não se trata dos nossos pecados, pois de que Jesus nos perdoou. Ele não se lembra jamais. Hebreus 8:12, tá? Se tivesse havido qualquer pecado no momento do arrebatamento, teria sido impedimento para subir, pois ali não entrará coisa alguma que contamine. Apocalipse 22, versículo 27. A noiva de Jesus é pura, sem mancha nem ruga. Efésios 5, 27. Vestida de vestes brancas, Apocalipse 19, versículo 7 ao 8. Então, o que será julgado nesse tribunal de Cristo? Esse tribunal de Cristo não se trata no julgamento dos nossos pecados. É um julgamento para aqueles que já são salvos, entendeu? Para aqueles que já foram arrebatados, para aqueles que já foram salvos. É esse julgamento que será para ver se merecemos ou não o galardão. E não são os nossos pecados que serão julgados ali. Pois se nós fomos arrebatados, se tivéssemos pecado, seria um impedimento, nós não teríamos subido. E se subimos, estamos sendo julgados, não é um julgamento dos nossos pecados, mas sim das nossas obras. Se elas são ouro, prata, pedras preciosas, feno, madeira ou palha, tá bom? Não haverá ali julgamento que exija castigo, pois a Bíblia diz que aquele que crer não entrará em condenação. João 5:24, Romanos 8:1, tá bom? Como filhos de Deus, receberam a vida e por isso entrarão na glória. Como servos de Deus receberão o galardão.
Nesse julgamento serão provadas as obras que os salvos fizeram que eles fizeram como salvos. Nesse julgamento serão provadas as obras que os salvos fizeram como salvos. Provadas as obras, a fim de que sejam aprovadas ou reprovadas. Serão as nossas obras que serão julgadas ali. Ou elas serão reprovadas, ou elas serão aprovadas por Deus. As nossas obras serão julgadas. Então, hoje, nesse exato momento, nós devemos repensar, nós devemos parar para ver quais são as nossas obras, quais são as nossas atitudes diante do reino de Deus. Se nós estamos dando ouvido, dando atenção à palavra de Deus, que essa é poderosíssima e ela estará também aberta um dia diante de todos, pois é nela que nós temos que basear e que temos que nos referir para realizar as nossas obras, tá bom? Então as obras que forem aprovadas, essas receberão o galardão, conforme está descrito em 1 Coríntios capítulo 3, versículo de número 14 a 8. Quem será o juiz no julgamento ante o tribunal de Cristo? Quem será o juiz? Vamos ver. O juiz será Jesus, o nosso querido Salvador. Está descrito em 2 Timóteo capítulo 4, 8. Deus lhe entregou todo o juízo, João 5:22. Por isto, esse julgamento é chamado do tribunal de Cristo. Exatamente por isso, porque o juiz será Cristo. 2 Coríntios 5:10. Romanos 14, versículo 10 também. E será assistido pelo Espírito Santo, que operará como um fogo, pelo qual o resultado aprovado há de aparecer. O Espírito Santo aprovará, representará ou estará ali naquele dia, operando como um fogo nas nossas obras. E aqueles que as suas obras passarem pelo fogo e essas permanecerem, essas serão aprovadas. O Espírito Santo é o símbolo ali como fogo. Está descrito em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 13, Atos dos Apóstolos 2 e 4. Como será feito o julgamento? A palavra de Deus nos mostra que as obras feitas por meio do corpo pelos salvos aparecerão com o valor e qualidade que possuem perante ele, conforme está descrito em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 12 ao 15, que fala do julgamento ante o tribunal de Cristo. Aparecem as obras dos salvos em forma de diferentes materiais, e tudo passará pelo fogo que há de prová-las. Aqui não se trata então da aparência externa ou de propaganda, nem de louvor próprio ou aplauso de outros. Não. O valor perante Deus está relacionado com a fidelidade, a obediência, o amor, a abnegação e a humildade com que as obras foram feitas. Aqueles que aqui procuram sua glória, sua própria glória, já receberam seu galardão. E nada lhe sobra para aquele grande dia, segundo está descrito em Mateus capítulo 6, versículo 2, 5 e 16. Vejamos, portanto, os diferentes materiais que o Espírito Santo usa para mostrar a maneira como o Senhor vê a obra dos crentes. Nós já falamos, já fizemos a leitura, mas vamos ver novamente aqui a forma como o Espírito Santo usa os diferentes materiais para representar as obras dos crentes aqui na terra. Vejamos então, está descrito o ouro. Vamos ver, nós falamos sobre o ouro, a Bíblia falou, sobre o ouro aqui nós lemos o versículo 11, e o 12 que diz assim, que sobre esse fundamento formaram um edifício de ouro. A primeira obra representada aqui é a obra de ouro. O ouro simboliza as coisas de procedência divina, as coisas celestiais. Essas obras, aqueles que fazem obras que diante de Deus estão vistas como ouro, são pessoas que realizam obras divinas, obras de procedência divina. Então, o ouro passa pelo fogo facilmente, sem sofrer detrimento. Então, se a tua obra naquele dia for considerada por Deus como uma obra de fogo, não precisa se preocupar. Deixa lá ela passar pelo fogo, ela vai passar mais fina ainda, mais aprovada ainda. Então, a primeira obra aqui, o primeiro material que o Espírito Santo usa para identificar a obra é o ouro, tá? A primeira, então, ouro simboliza as coisas de procedência divina. Nós temos vários exemplos bíblicos aqui em Jó 22, 23 ao 25, Apocalipse 22, 18 ao 22 e também Mateus 3 e 3. Assim como a palavra de Deus em Salmo 119, 10, 11,
As obras figuradas em ouro significam obras feitas em Deus. João 3,21. Ou conforme a palavra de Deus. As obras figuradas em ouro são obras feitas conforme a palavra de Deus, obras feitas em Deus ou obras feitas conforme a palavra de Deus. Depois, outro material que o Espírito Santo usa aqui para simbolizar a nossa obra, ou como Deus talvez esteja vendo as nossas obras, é o ouro. Em segundo lugar, é a prata. A prata era material usado no pagamento da redenção dos primogênitos. Simboliza a redenção de Cristo, segundo está descrito em Êxodo capítulo 30, versículo 11 ao 16. Tá? As obras figuradas em prata significam que foram feitas pela fé em Cristo e não através da força natural do homem. Veja que coisa interessante. A obra figurada em prata significa que elas foram feitas em Cristo e não através da nossa própria força natural que temos. Paulo disse que trabalhava pela graça de Deus, conforme está descrito em 1 Coríntios capítulo 15, versículo de número 10. Prata simboliza, consequentemente, o espírito de conciliação que tanto caracterizou Jesus, conforme está descrito em Lucas, capítulo 23, versículo 34. O que devemos dominar todos quantos servem ao Senhor, tá? Mateus 11, 25, Gênesis 45, 15, 2 Timóteo 4, 16. Pois sem este sentimento nobre, mesmo grandes obras realizadas poderão perder o valor, tá? O sentimento de conciliação, tá? Simboliza a prata, pois sem esse sentimento nobre, mesmo grandes obras realizadas poderão perder o seu valor. Marcos 11, 25, exemplos bíblicos aqui, Mateus 18, 25. Agora vamos falar sobre outro material que o Espírito Santo usa aqui para simbolizar a obra que fazemos. Qual é a tua obra que nós fazemos? A primeiro ouro, segundo prata, agora pedras preciosas. Pedras preciosas simbolizam o Espírito Santo dado pelo Senhor como um adorno à sua noiva. Segundo livro de João, evangelista João 17, 22. Pois antigamente os noivos adornavam as noivas com joias. Ezequiel 16, 11, Gênesis 24, 22 e 45. Tá? As obras figuradas por pedras preciosas significam que são feitas pelo poder do Espírito Santo. Romanos 15, 19, Filipenses 3, 3, Colossenses 1, e 29. Obras figuradas em pedras preciosas significam obras que foram feitas no poder do Espírito Santo. Observe, portanto, que nesse julgamento a Trindade está presente, simbolizada por ouro, prata, pedras preciosas, tá? Presta atenção, ouro, obra divina, prata, significa redenção, era usada no pagamento da redenção, obras realizadas em Cristo, e pedras preciosas, o adorno que Cristo deu à sua noiva, que é o Espírito Santo. Então há envolvimento da Santíssima Trindade nesse julgamento, envolvido para provar a nossa obra, para avaliar a nossa obra naquele dia, se nós devemos receber o galardão ou não, tá bom? Desta maneira, terão valor perante Deus. Onde a operação de Deus falta, há obras assemelhadas a material fraco que representam o trabalho meramente humano. Essas três obras que nós vimos aqui, o ouro, a prata, pedras preciosas, são obras feitas em Deus, obras divinas feitas representando o Pai, obras de prata representando a redenção, que é obras feitas em Cristo, e pedras preciosas, que é o adorno que Cristo deu à sua noiva, que é o Espírito Santo. Então são obras divinas. E quando falta a presença divina na nossa vida, na nossa obra, no que fazemos, no que realizamos, quando falta a presença da Santíssima Trindade naquilo que fazemos, mesmo que diante dos olhos humanos sejam obras grandes, obras que ganhe fama, mas mesmo assim, se faltar a presença divina, a nossa obra naquele dia não adianta, ela não passará pelo fogo, pelo teste do fogo, porque a obra, quando falta a presença divina, quando falta a presença de Deus, veja agora o que vai acontecer. Elas são representadas por materiais meramente fracos, materiais que se quebram, materiais que se queimam, não resistem à força do fogo, tá?
Então, quando falta a operação de Deus, as obras são assemelhadas a materiais meramente fracos, a material meramente fraco, que representa o trabalho meramente humano, tá? Veja bem, madeira, a outra obra, madeira, obra humana, simboliza coisas humanas, pois cresce de si mesma. Existe obra que qualquer pecador pode fazer. Lucas 6, 32, 34. Sansão, sem o poder de Deus, não podia apresentar nada de valor sobrenatural. Juízes 16, 17, 19 e 21. Só lhe restava operar segundo os homens. 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 3. Madeira, obra de madeira, simboliza a obra meramente humana. Então veja que quando falta a operação de Deus naquilo que fazemos, estamos fazendo com os nossos próprios braços, com a nossa própria força, essas obras naquele dia, mesmo que você seja salvo, tá? Se você chegou aqui nesse tribunal, você já está salvo, mas a sua obra será aprovada para ver se você recebe ou não o galardão. E se a tua obra foi feita em Deus, ela é ouro, ela é prata ou ela é pedra preciosa. E se houve falta de Deus naquilo que você faz, tá? Porque às vezes, irmãos, falta Deus naquilo que fazemos. Ou fazemos só para agradar o homem. Fazemos só para se mostrar, só para ganhar status, tá? Em cima de alguém, às vezes até mesmo em cima da miséria de alguém, queremos fazer algo, fazer uma obra e se mostrar para ganhar status, ganhar fama. Essa obra é obra meramente humana, obra de madeira que certamente naquele dia, esqueça, não vai passar pelo teste do fogo, tá? A outra obra que falta a Deus é a obra de feno, ou seja, erva seca, simboliza tudo que carece de renovação. Feno, erva seca, precisa de uma renovação. É triste viver e trabalhar sem receber renovação, pois também não receberá o galardão. A nossa obra a cada dia tem que ser renovada, tá? Tem que ser renovada. Erva seca, feno, simboliza tudo que carece de renovação. É triste viver e trabalhar sem renovação, pois também não receberá o galardão. Quem somente trabalha por costume alcançará resultado negativo diante do tribunal de Cristo naquele dia. Agora vamos ver a palha. Palha significa a instabilidade, pois é muito fraca. Efésios 4,14. Quem tem a palha com o trigo? Uma pergunta, né? Da Bíblia, quem tem a palha com o trigo, diz o Senhor. Jeremias 23, 28. Palha fala também de escravidão. Foi palha que os israelitas tiveram de colher no Egito. Êxodo 5, 7. Devemos, portanto, servir a Deus na liberdade do Espírito Santo e não numa escravidão imposta por nós mesmos ou por outros. Devemos servir a Deus, tá? Devemos servir a Deus na liberdade de espírito e não numa escravidão imposta por nós mesmos ou por outros. Servir a Deus, irmãos. Deus não trabalha com ninguém forçado. O reino de Deus é feito por pessoas que estão dispostas a fazer, e muitas dessas pessoas não ganham nada. Mas essas pessoas se dispõem às vezes do seu tempo, se dispõem às vezes até de suas famílias, se dispõem até dos seus bens materiais, mas essas pessoas liberalmente, de espontânea vontade, sem ninguém forçar, por mera vontade e ao amor ao reino de Deus e às almas, elas trabalham. Essas obras sim serão simbolizadas em Deus, ou prata, ou ouro, ou palha. Mas aquele que faz algo forçado, né? A palha significa escravidão, aquele que faz forçado por alguém, ou forçado por si mesmo, com interesse em alguma coisa, tá? A palha se queimará naquele dia. No julgamento ante o tribunal de Cristo aparecerão todos perante o Senhor, já que os conhece, como também as suas obras. O Espírito Santo se manifestará como fogo, que fará queimar tudo que não tiver valor eterno, enquanto tudo que foi feito conforme a vontade do Senhor permanecerá e servirá como base do galardão que Jesus dará. Oh, glória a Deus!
Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Para quem acredita piamente na palavra de Deus e sabe que um dia vai passar por esse julgamento, para que ele receba um galardão, é como um prêmio. É tão gostoso você chegar no final e receber o seu prêmio. Então vamos atentar para isso, vamos olhar para nós mesmos e ver como é que estão as nossas obras. Elas estão feitas em Deus? Elas são feitas de qualidade de ouro, qualidade de prata, qualidade de pedra preciosas? Trabalhos feitos em Deus, trabalhos feitos em Jesus, trabalhos feitos através do poder do Espírito Santo? Ou as nossas obras é de madeira, de feno ou de palha? Obras meramente humanas, com interesse, tá? Interesse, muitas vezes interesse financeiro. Como é que são as nossas obras? Não se engane, Deus vê tudo. Ninguém escapa do olhar de Deus, e muito menos naquele dia. Ninguém pode dizer eu não fiz isso, eu não fiz aquilo. Deus vê tudo, conhece tudo, sabe tudo. E vamos ver como estão as nossas obras diante de Deus, para que nós possamos naquele dia receber o nosso galardão. Esse é mais um dos grandes acontecimentos do futuro que se dará lá no céu quando a igreja for arrebatada. Nós vamos comparecer perante o tribunal de Cristo, e as nossas obras devem ser feitas em Deus para que passem pelo fogo e sejam aprovadas. Deus te abençoe no nome do Senhor Jesus. Você que me acompanhou até aqui, compartilhe com alguém esse vídeo, tá bom? Para nos ajudar, para nos incentivar, tá bom? Deus te abençoe no nome do Senhor Jesus Cristo e até a próxima, tá bom? Nós vamos continuar ainda aí com esse estudo, teologia sistemática acerca de escatologia, acontecimentos futuros, tá bom? Deus te abençoe no nome do Senhor Jesus e até a próxima, tá bom, meu querido?